Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. No cenário doméstico, o destaque dessa semana, em termos políticos, foi a aprovação do texto base da reforma da Previdência no plenário da Câmara em primeiro turno por 379 votos a favor, bem acima do quórum mínimo de 308 votos. A votação fortaleceu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e abriu espaço para que o governo dê continuidade na agenda positiva reformista. Em termos de magnitude, a proposta foi pouco desidratada e a expectativa do governo é de uma economia próxima de 900 bilhões de reais em 10 anos. O próximo passo seria mais uma votação no plenário da Câmara, no segundo turno, quando só então o texto deve seguir para o Senado. Em termos de prazo, o presidente da Câmara tem feito todos os esforços para votar em segundo turno ainda antes do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 17 de julho. Entretanto, mesmo com o bom andamento da tramitação da reforma da Previdência no Congresso, a economia brasileira segue sem reação. Os dados divulgados ao longo da semana confirmaram esse cenário. As vendas no varejo, por exemplo, no conceito restrito, recuaram 0,1% em maio, na variação mensal, ficando abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,1%. No conceito ampliado, que considera vendas de automóveis e material de construção, as vendas no varejo também apresentaram um resultado aquém do consenso de mercado, com uma alta de 0,2% na margem, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,3%. Esse resultado foi impactado pela queda de 2,1% de veículos e motos e queda de 1,8% de material de construção. O resultado da pesquisa mensal de serviços, referente ao mês de maio, também não foi animador. Diante dessas últimas divulgações, o governo revisou para baixo a projeção de crescimento econômico para 2019 de 1,6% para 0,8%, convergindo para a projeção do mercado. A projeção de 2020 também foi revisada para baixo, de 2,6% para 2,2%. Já em se tratando de inflação, a divulgação do IPCA de junho reforçou a percepção de ambiente com inflação benigna, ancorada, sem sinais de pressões inflacionárias vindas do mercado de trabalho. Os últimos dissídios negociados têm ficado abaixo da inflação. Assim, a inflação medida pelo IPCA deve encerrar o ano abaixo da meta do Banco Central. Levando em consideração esse cenário de inflação baixa e sob controle, a fraqueza da atividade econômica e o bom andamento da reforma da Previdência no Congresso, o Banco Central deve iniciar o ciclo de corte de juros já na próxima reunião, no mês de julho, com a Selic podendo encerrar o ano de 2019 no intervalo de 5% a 5,5%. Porém, cabe salientar nesse momento que esses estímulos através de política monetária não têm efeito imediato na economia real e, portanto, acreditamos que outras medidas de curto prazo também devem ser implementadas, como liberação do PIS, PASEP, FGTS, que podem servir como impulso para o consumo das famílias. Pensando no médio e longo prazo, após o ajuste das contas públicas através da aprovação da reforma da Previdência no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, acreditamos que a equipe econômica deve se concentrar em medidas para retomar a economia de forma consistente e sustentável por meio de um pacote de privatizações, concessões e venda de ativos, alternativas para a simplificação do ambiente de negócios, como a reforma tributária, e medidas para favorecer a abertura comercial. Já com relação ao cenário internacional, os principais índices acionários apresentaram um desempenho positivo ao longo dessa semana, na expectativa por um afrouxamento monetário nos Estados Unidos. Em seu depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, disse que desde que as autoridades do Fed se reuniram no mês passado, as incertezas em torno das tensões comerciais e as preocupações sobre a força da economia global continuam pesando sobre a perspectiva econômica americana.
Powell confirmou que a economia americana ainda está ameaçada pela inflação fraca e por uma guerra comercial em curso. Assim, esse pronunciamento reforçou a percepção de cortes na taxa de juro americana no segundo semestre, o que foi bem recebido pelo mercado, uma vez que gera um ambiente de maior liquidez global e favorece os ativos de risco. Diante desse cenário comentado, agora eu vou comentar com vocês a respeito das maiores altas e baixas ao longo dessa semana. Como destaque de alta, em primeiro lugar, até a gravação desse programa, nós tivemos as ações da CVC com uma alta de 9,7%, seguido pelas ações da B2W com uma alta de 9,6% e, por fim, as ações da Eletrobras ON com uma alta de 8,7%. Como destaque negativo na semana, nós tivemos em primeiro lugar as ações do Banco do Brasil com uma queda de quase 5%, seguida pelas ações da Ambev com uma queda de 4,2% e por fim as ações da Natura com uma queda de 3,9%. E agora eu gostaria de comentar com vocês, investidores, sobre os principais eventos e divulgações de dados macroeconômicos na próxima semana. Na semana que vem, então, teremos a divulgação do IBCBR, o dado de atividade do Banco Central, com uma periodicidade mensal referente ao mês de maio, os dados do mercado de trabalho, os dados do CAGED referente ao mês de junho e, por fim, os dados fiscais de arrecadação. Na Europa, nós vamos ter o índice de inflação ao consumidor referente ao mês de junho e, por fim, nos Estados Unidos, nós vamos ter os dados de vendas no varejo e os dados de produção industrial, ambos referente ao mês de junho. Este foi mais um programa Giro da Semana. Desejo a todos um bom final de semana e bons negócios na próxima semana.